Esse dia 2 de outubro, domingo agora, nós vamos ter as eleições. É o dia de você votar nos candidatos para presidente, para governador, para deputado federal, deputado estadual, senador. E nós convidamos a Fabiola Lino, ela que é chefe do cartório eleitoral aqui da cidade de Registro e também de Sete Barras, para um bate-papo, para falar para a gente o que que pode, o que que não pode, como é que vai transcorrer aí as eleições de 2022, que esse ano tem a novidade onde o eleitor que já cadastrou a biometria vai poder votar através dessa identificação. Fabiola, eu quero dizer que é um prazer receber você aqui nos nossos estúdios e eu já começo perguntando a você como é que vai funcionar essa questão da biometria, como que vai ser as eleições agora domingo. Obrigada pelo convite, primeiramente, e estou sempre à disposição para qualquer esclarecimento das eleições. Esse é o meu trabalho e eu gosto muito de informar a população quanto aos documentos e quanto a tudo que ocorre no dia das eleições. Sim, esse ano teremos a primeira eleição com identificação biométrica. Isso vai demandar um tempo maior, né, na identificação do eleitorado no momento da votação. E nós temos 3 tipos de identificação de eleitores esse ano. Primeiro, aquele eleitor que realizou a biometria na Justiça Eleitoral, ele será identificado mediante a coleta da biometria na sessão eleitoral. Temos uma segunda situação, que é o eleitor que não coletou a biometria na Justiça Eleitoral, mas a Justiça Eleitoral coletou esses dados biométricos de outros órgãos. Esse eleitor também será identificado mediante a sua digital, a sua biometria, e na hora que ele colocar a digital na urna, ele vai validar essa coleta da Justiça Eleitoral de outros órgãos. E o terceiro caso é aquele eleitor que estava com o título cancelado, mas que foi tornado regular para essas eleições por conta de que não fez o cadastro biométrico. Esse eleitor ele vai votar como sempre foi identificado, apenas pelo número do título, e ele será habilitado para votar. Esse eleitor que estava cancelado porque ele não fez a biometria, após as eleições, a partir do dia 8 de novembro, ele tem que comparecer ao cartório eleitoral para realizar a coleta dos dados biométricos e regularizar o seu título. Bom, essa é a novidade nesse pleito. Mas na hora da votação, além do título de eleitor, digamos que eu vá votar, eu não estou com o título de eleitor, se eu apresentar algum documento oficial de identificação, eu posso votar? Sim, o documento mais importante na votação é um documento de identificação com foto. Tá? Ele é o mais importante. Se você tem conhecimento de qual é a sua sessão eleitoral, você não precisa apresentar o seu título, você tem que apresentar um documento de identificação com foto. O título impresso, ele não tem a foto. Então, chegar na sessão eleitoral apenas com o título eleitoral não é o suficiente. Você tem que se identificar com o documento com foto, mesmo para quem já tem a coleta dos dados biométricos. Nós não pulamos essa etapa. Primeiro, ele se identifica com o documento com foto e o segundo passo será a coleta da digital para habilitar a votação. Né? O e-título, para quem já fez o cadastro biométrico, o e-título tem a foto. Então, o e-título é suficiente para quem fez o cadastro biométrico para se identificar no momento da votação. Também no momento da votação, né? As pessoas estão comentando muito sobre a questão do uso do celular. E tem uma medida para isso, não tem? Sim, o eleitor pode entrar na sessão eleitoral com o celular, mesmo porque ele pode se identificar usando o aplicativo do e-título. E ele pode entrar na sessão eleitoral com o celular ligado. Mas no momento de entrar na cabina de votação, ele não pode entrar na cabina em frente à urna com o celular. Nesse caso, ele tem que colocar o celular numa mesa de apoio ao lado da cabina e se dirigir para a urna para votar. O celular não sai do poder dele em nenhum momento, ele não precisa desligar o celular em nenhum momento, mas ele não pode portar o celular na cabina de votação. Na cabina de votação não pode de forma alguma portar o celular. Isso, o celular não sai do poder de visão do eleitor em nenhum momento. Ele não precisa entregar o celular para o mesário. Né? Ele vai para a cabina sem o celular, mas o celular fica numa mesa de apoio ao lado da cabina de votação. E um outro ponto também que está se comentando muito é sobre a questão de que se a pessoa pode votar com uma camiseta, com alguma identificação de algum candidato, se pode votar de bermuda, de chinelo.
Tem alguma restrição quanto a isso? Não, quanto à vestimenta do eleitor, não existe nenhum tipo de restrição, não tem que seguir nenhum padrão. O eleitor pode, como sempre pôde, votar com uma camiseta de sua preferência, com uma camiseta até identificando o candidato, que é a sua escolha, né, que é quem ele apoia, desde que ele faça esse tipo de manifestação de forma silenciosa e individual. O que não pode são vários eleitores aglomerados com padrão de vestimenta, isso não pode, isso é proibido. Mas o eleitor se dirigir à sua sessão eleitoral com uma camiseta, com uma roupa que identifica qual é a sua escolha, não tem nenhuma vedação, nenhuma proibição nesse sentido. O que existe é uma orientação para que os mesários não tenham essa padronização de vestiário, mas jamais se discutiu a padronizar ou proibir qualquer vestimenta do eleitor. Quer dizer, o eleitor que quiser, então, ir com uma camiseta, né, com o seu candidato, ele pode ir desde que faça isso de forma silenciosa. Sim, individual e silenciosa, ele está totalmente liberado para escolher a sua roupa no dia da eleição, de chinelo, de bermuda, fiquem à vontade. Porque está correndo muita fake news, né? Sim. Inclusive sobre o horário das eleições, né? Correu aí por esses dias dizendo que término das eleições não é às 17, sim às 16 horas. Eu gostaria que a senhora comentasse sobre essa situação. Isso. Essa informação também não é verdadeira. As eleições, a votação começa a partir das 8 e encerra-se às 17 horas. Às 17 horas, se ainda tivermos uma fila na sessão eleitoral, serão distribuídas senhas e todos irão votar. Mas esse ano o TSE unificou o horário como sendo o horário de Brasília para votação. Então foi aí que gerou essa confusão, porque alguns estados sim, vão ter uma alteração no horário de votação, mas não é o caso do estado de São Paulo. Então, no estado de São Paulo, inicia-se às 8 e encerra-se às 17 horas. Então, você, eleitor que está nos ouvindo, é aqui do estado de São Paulo, você, eleitor registrense, aqui do Vale do Ribeira, a votação inicia às 8 da manhã, finaliza às 17 horas. Aquele eleitor que chegou lá faltando 5 minutinhos, tem uma fila, vai ser distribuída a senha e vai conseguir votar. Sim, e vai conseguir votar. Isso sempre aconteceu, ele chegou às 17, ele recebe uma senha e só encerramos aquela urna quando todos que têm a senha votaram. E é bom mencionarmos também, Fabiola, quem que está apto a votar nesse pleito? O eleitor apto a votar é o eleitor que está regular com a Justiça Eleitoral. E também o eleitor que estava cancelado apenas porque não fez o cadastro biométrico. Esse eleitor foi tornado regular para as eleições. Ele também estará apto a votar nessas eleições. Bom, e é importante nós mencionarmos quais os cargos que o eleitor vai precisar votar. Sim, esse ano o eleitor tem que escolher 5 cargos, né? Deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente. E isso gera também uma demanda, uma demora maior também no momento da votação. Eu gosto de orientar o eleitor que comparece ao cartório que são 2 documentos obrigatórios. Documento de identificação com foto e a cola eleitoral com a anotação dos cargos e dos números. Isso facilita muito na hora da votação, agiliza a votação. O eleitor também não erra, porque com tantas notícias falsas das urnas, ele já vai com uma certa desconfiança e se ele erra essa ordem de votação, gera uma dúvida, ele já vai ficar também nervoso. Então, são 2 documentos importantes. Documento de identificação com foto e a cola com a anotação de todos os cargos e os candidatos escolhidos. Então, isso facilita muito na hora da votação, agiliza o processo, né? Agiliza o processo, facilita para o eleitor que ele vota com tranquilidade, não vai esquecer nenhum número no momento da votação e agiliza para todos. Nós temos que comentar também sobre a questão na votação para deputado federal e para senador, né? A pessoa vai votar no deputado federal do seu estado e o senador do seu estado, não é isso? Isso, tem sido um frequente questionamento dos eleitores nesse sentido, em que pese esse candidato, esse eleito, trabalhar em Brasília, o senador e o deputado federal, eles são eleitos para representar o estado. Então, o voto estará habilitado para candidatos do estado de São Paulo. Não tem como votar em candidato a senador ou deputado de outro estado. Ou seja, eu sou aqui do estado de São Paulo, eu tenho que votar para um senador que vai representar o estado de São Paulo e um deputado federal que também represente o meu estado. Isso, as urnas, elas estão preparadas com os candidatos do estado de São Paulo. Então, um eleitor nem consegue habilitar, esse voto será considerado nulo. Agora, digamos que eu vá lá votar e eu
tenha esquecido onde é o meu local de votação, né? Dá aquele famoso branco. Aí como é que a pessoa pode consultar esse local? Onde é que ela vota? Onde que ela verifica essa questão? Nós temos uma página no TSE onde o eleitor pode consultar inúmeras informações, inclusive essa do local de votação. Ele entra no site do TSE, entra em eleições, eleitor, e lá tem atendimento ao eleitor. Nessa página, o eleitor consegue, além de consultar o local de votação, ele consegue imprimir o título. O eleitor não precisa mais comparecer ao cartório eleitoral para fazer a impressão do título. Ele consegue, através dessa página do TSE, imprimir o título com todas as informações, se ele também não se recordar da sessão eleitoral. Recuperou o título, já sabe qual é a sua sessão de votação, tem dúvida em qual é o local de votação, nessa mesma página ele consegue consultar o local de votação também. E após as eleições, essa página traz inúmeros serviços da Justiça Eleitoral. Solicitar título, solicitar transferência, verificar a sua quitação, se não estiver quite, regularizar através do pagamento de multa. Essa página é muito, muito importante para o eleitor, especialmente nesse momento. É uma página oficial do TSE. Então, se você, porventura, esqueceu onde vai votar, é só acessar lá a página do TSE, que lá você tem todas as informações. Então, é muito importante, até mesmo antes de sair de casa, né? Verificar. Se esqueceu, entra na página do TSE, confirma certinho, para que você vá direto no seu local de votação, até mesmo para não atrapalhar o andamento das eleições, né? Isso, eu oriento também o eleitor que, se ele comparece ao local de votação e lá ele tem alguma dúvida, algum questionamento, algum problema, nós temos em todos os locais de votação uma equipe que a gente chama de apoio logístico. Então, da Justiça Eleitoral, nos locais de votação, não tem apenas os mesários. Nós temos o apoio logístico. O apoio logístico é composto por mesários que têm muita experiência. Nós fazemos um tratamento diferenciado, um treinamento diferenciado desse apoio. Então, ele tem condições de orientar o eleitor também. Então, você teve algum questionamento, você quer conversar sobre alguma dúvida no dia das eleições, procura o apoio logístico. Normalmente, ele também se posiciona junto com o balcão de justificativa. Então, você tem também esse apoio tem contato direto com o cartório eleitoral, eles têm até prioridade no dia, nós acompanharemos o tempo inteiro, monitoraremos o apoio logístico, então é um apoio também para o eleitor e não apenas para o mesário. E quando a pessoa chegar no local de votação, ele está devidamente Identificado, então fica fácil para a pessoa obter informações. Isso. E até mesmo na hora da votação, se a pessoa se atrapalhar, ela pode ter o auxílio do mesário, não pode? O mesário, ele pode auxiliar questionando de fora da cabina. Jamais o mesário pode ir lá na urna auxiliar o eleitor. Então, o eleitor que às vezes tem alguma condição especial, que precise de um apoio, ele tem que levar um acompanhante para auxiliá-lo. O mesário não pode entrar na cabina de votação e auxiliar o eleitor dessa forma. O que ele pode perguntar é para o eleitor qual é a dúvida, esse candidato tem que digitar tantos números, mas ele não pode ir lá realmente ajudar na cabina de votação. Então, o eleitor que precisa, por alguma questão especial, ele mesmo tem que levar o acompanhante. Não pode ser um fiscal de partido, não pode ser um mesário, muito menos o nosso apoio logístico, para que não tenha uma interferência, uma alegação de interferência da Justiça Eleitoral na votação do eleitor, nem no sigilo do voto. Muito importante frisar essa questão. Então, se a pessoa tem alguma certa deficiência, precisa de maior acessibilidade, o mesário vai orientar, mas não lá na cabina de votação. Em hipótese alguma, vai saber em quem é que você vai estar votando. Isso. Realmente, o voto ele é secreto. Secreto, exatamente. Por isso que não pode ter uma interferência de uma equipe que tenha ligação com a Justiça Eleitoral e nem dos fiscais de partido também. E a senhora mencionava comigo que durante todo o dia o TSE vai postando informações, o que é fato e o que é fake. Isso, a página se chama Fato ou Boato. Então, é muito interessante que o eleitor, quando ele recebe um vídeo, quando ele recebe uma mensagem, que ele fique em dúvida, ou até mesmo assim que receber, confira. Essa página vai ser alimentada o tempo todo, com a maior celeridade possível. Existe uma equipe no TSE e nos tribunais apenas para trabalhar nesse sentido, para desmentir uma fake, para esclarecer alguma dúvida para o eleitor. Essa página também é de acesso
nossa no TSE, em Eleitor Eleições, e ela é muito, muito importante nesse momento, onde tem se usado os eleitores como um instrumento, né, de manipulação e de divulgação de uma informação. Muitas vezes é uma informação apenas para confundir, apenas para tirar a credibilidade da justiça eleitoral, né? O que ganha um eleitor divulgando que o eleitor tem que votar das 7 às 16? Ele não ganha nada, mas ele deixa o eleitor que foi lá votar num horário diferente revoltado. Esse é o que se busca, né? É desacreditar, é incomodar. Então, não seja um instrumento de manipulação. Confira a informação antes de você enviar para os seus grupos ou até de acreditar naquela notícia. Então, recebeu uma notícia lá pelo seu WhatsApp, vai confirmar e tem aí essa página disponível, o que realmente é fato e o que é boato. Exato. E acompanhar o TRE ou o TSE nas mídias sociais, tanto no Instagram, no YouTube, no Face, lá eles também postam imediatamente esse tipo de notícia. Então, nesse período, é muito importante que o eleitor acompanhe, pelo menos nesse período eleitoral, onde ele recebe de primeira mão todas as confirmações, o que é fato, o que é boato, documentos importantes, ordem de votação, muitas informações importantes estão sendo postadas nas mídias sociais. Bom, nós estamos conversando com a Fabiola Lino, ela é chefe do cartório eleitoral aqui de Registro e também de Sete Barras, e pelo que a senhora comentava, aqui na nossa região, principalmente Registro e Sete Barras, onde a senhora coordena, está até o momento tudo muito tranquilo. Sim, a nossa realidade de preparo das eleições, de todos os atos preparatórios para as eleições, tem sido muito tranquilo, como sempre foi. Nós nunca tivemos um clima tumultuado ou um clima agressivo nas eleições. Eu espero continuar com esse trabalho nesse clima, mas é importante isso, que o eleitor ele saiba onde buscar informação, porque às vezes ele se revolta com uma informação da Justiça Eleitoral, mas que é falsa, né? Que não tem nem um mínimo de veracidade, né? Então, é importante que ele saiba onde confirmar para não sair revoltado ou agressivo com o mesário, com o nosso apoio logístico, né? E nós estamos sempre à disposição para orientá-lo. Fabiola, eu quero agradecer a sua presença aqui nos estúdios da 99, né? Essa entrevista aqui para o programa O Povo no Rádio, e eu deixo o microfone aí para suas considerações finais. Eu agradeço o convite, é muito importante que o eleitor seja esclarecido. Estou sempre à disposição para qualquer informação, estamos sempre no cartório. No domingo de eleições, toda a equipe do cartório eleitoral estará à disposição a partir das 6 horas. Então, o eleitor que não tem acesso à internet, que não consegue usar esses outros meios que nós conversamos aqui, né, esses meios digitais, nós estamos no cartório a partir das 6 também, para informar o local de votação, para esclarecer qualquer dúvida. Então, estamos sempre à disposição e obrigada pelo convite. Nós é quem agradecemos. Nós conversamos com a Fabiola Lino, ela que é chefe do cartório eleitoral de Registro e Sete Barras, um bate-papo muito agradável, falando um pouquinho sobre as eleições 2022 que acontecem domingo agora, dia 2 de outubro. Mais uma vez, muito obrigada.